Que beleza! Adoro essa parte eu gosto muito. Olha só, gente, me explica uma coisa aqui, ó. Isso aqui me explica. Isso, a outra turma também falou a mesma palavra. Eu te confesso que eu não gosto quando o cara fala gravidade, porque dá a sensação de que é uma entidade no interior do planeta sugando as coisas. Não gosto disso. Eu prefiro que tu entenda que isso aqui ocorre simplesmente porque massa atrai massa. E no início, o Newton nem sabia do átomo em si. A ideia moderna de átomo é de 1900 e pouco. A experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, certo? Newton é de 1700 e pouco. Então Newton não sabia do átomo, mas ele sabia que as coisas todas se atraíam. Tu vê que ninja, cara, ele descobriu que nós estamos nos atraindo uns aos outros, só que é uma atração tão pequena que a gente não percebe. Por isso que a gente acha que está sendo só atraído pela Terra, mas é uma ilusão. Cada maldito átomo que existe num certo ambiente atrai todos os outros átomos. Essa sacada do Newton foi genial. E tu vê, muitas pessoas não acreditam nisso. Porque é difícil para a pessoa que é ignorante num certo assunto. Quando eu falo ignorante, não é que ela é burra, nada, é que ela não sabe. Ignorar um assunto é não conhecer. Uma pessoa que ignora um certo assunto, quando recebe uma informação, pode ser demais para o cérebro dela. É mais fácil para ela pensar, esse cara é louco, ele está delirando, do que ela entender que de fato isso já foi discutido e sabido há centenas de anos, você sabe disso. Cada um de vocês estão atraindo um ao outro. E eu sei a fórmula matemática para calcular isso. Olha que legal. Mas não interessa que eu sei, interessa o cara que descobriu essa fórmula. Quem foi? Newton, o cara do qual eu falava. O safado do Newton descobriu que massa atrai massa. É por isso que está com a bunda grudada na Terra agora. É por isso que a Lua orbita a Terra. É por isso que o Sol é orbitado pela Terra e faz com que os outros planetas orbitem ele. Porque massa atrai massa. Só por isso. A galera não tinha noção que a mesma força que me deixa grudado na Terra é a força que coordena o sistema solar. Newton foi o cara que conectou uma coisa com a outra. Antes de Newton era assim, tá no céu é divino, tá na Terra é terreno, que são coisas diferentes. Na Terra é coisa dos deuses, é perfeito, por isso que as coisas são redondas, as coisas do céu. Porque o redondo é a perfeição. Olha como é que era na época aristotélica. E aí, com o iluminismo, com Newton e companhia, a galera começou a ver, não viaja. Tá no céu é de Deus, não viaja. Newton falou, é a mesma coisa, cara. Tudo que acontece aqui na Terra acontece no céu, na estrela, na Lua. É só a gente entender isso. E o que colocou luz na mente das pessoas foi descobrir que... Obrigado. Essa história é traduzida como lei de atração das massas, cujo nome Newton. Newton é o ninja mutante. Galera, o safado do Newton não só descobriu que atraía, como ele descobriu a fórmula para calcular essa força de atração. É muito bonito isso, teoricamente a maioria de vocês viu isso no peruano. Então, ó, massa do corpo 1, massa do corpo 2, eles vão se atrair. Essa distância depende da massa, depende da distância e depende de um valor que o coitado Newton não conseguiu calcular. Não é, cuidado, galera, esse G não é o 9,8 não, tá, gente? Esse G é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Te pergunto primeiro, este número chamado de constante gravitacional universal é um número grande ou pequeno? Bem pequeno, tá vendo? É por isso que tu não te sente atraído por essa parede aqui mais do que por aquela. É por isso que quando tu chega no prédio de energia, tu não é atraído pelo prédio de energia fortemente. É porque essa atração existe, mas ela é ínfima. Só quando tem um corpo muito grande embaixo de ti, porra, aí tu sente uma atração legal. Outra, quando tu tá na rua, tem um prédio de um lado e geralmente o prédio do outro lado, né? O que também faz com que equilibre um pouco essas forças. Mas mesmo que o Empire State Building estivesse na tua frente, morto, né? O que já foi um dos maiores prédios do mundo, e do lado não tenha nada, seja um deserto, tu não vais conseguir perceber a atração, certo? Porque mesmo o Empire State Building é um peido perto da Terra, é nada, certo? E por isso então, tu não percebe e até acha difícil acreditar, acredito eu, como eu achei difícil acreditar, que cada um de vocês estão se atraindo com uma força que é possível calcular, certo? Resumindo, se nós abandonássemos vocês do espaço sideral nessa situação, todos começariam a flutuar, né? Certo? E daqui a pouco, se cada um se mantivesse paradinho, né? E vivo por algum motivo inexplicável, vocês iam começar a se aproximar, porque aí a atração gravitacional, mesmo que
lentamente e aglomerando vocês, certo? E é assim que os planetas se formam, né? Poeira sendo atraída uma pela outra, já que massa que forma o planetinha, né? E para formar estrela, é só ter tanta massa acumulada que o interior dos átomos vão se fundir em outros átomos mais pesados, gerando reação nuclear. E é por isso que as estrelas conseguem emitir a radiação que elas emitem. Tu vê, isso tudo foi descoberto aos poucos. Isso tudo foi sendo descoberto aos poucos. Galerinha, só quero ver se tu entende um pouquinho disso aqui. Deixa eu ver se tu entende. Como eu disse, o Newton não conseguiu descobrir, tá? Só foi descoberta a constante gravitacional universal, mais modernamente, 1800 e pouco, no experimento encabeçado pelo suíço Cavendish, um cara famoso aí na área da engenharia, da física e matemática. Galera, o negócio é o seguinte, deixa eu te perguntar, se eu tenho lá dois corpos atraindo, por isso lei de atração das massas, e eu dobro a massa de um deles, o que ocorre com a força de atração? Parabéns, dobra, né? Matematicamente fica fácil de perceber, né? Que se eu dobro um desses números, a força dobra. E se eu triplico uma das massas? Triplica. E se eu dobro e triplico? Sextuplica, aumenta 6 vezes. Por que não é assim? Ah, porque é vezes, não é mais, beleza? Tudo bem? Muito bom. Atenção, hein? E se eu dobrar a distância entre os corpos? Divide por 4. Ficou claro por que é por 4? Porque 2 ao quadrado é 4. Mas tem pouca gente falando. Eu quero que mais pessoas, vocês não podem falar, não precisam mais falar porque manja. Se eu triplicar a distância? Tá vendo? A galera não tá sabendo nada. A galera quase, garoto. Gostei de ver a tentativa. Parabéns, 9. Porque 3 vezes 3 é 9. Tu multiplicou por 2. Parabéns pela tentativa, adorei. Se eu quintuplico a distância, divide por 25 a força, porque 5 vezes 5 é 25 e está na parte de baixo, por isso diminui. Tá tranquilinho? Última, eu pego os corpos e diminuo a distância 10 vezes. Aumenta 100. Não era para ter falado, mas tudo bem. Aumenta 100. Vocês entenderam o raciocínio do amigo? 10 vezes 10? É que está ao quadrado, ó. Só isso. É só elevar o número ao quadrado. Vamos de novo então. Eu diminuo a distância entre os corpos que se atraem 8 vezes. Mais ou menos força. Vocês estão todos confusos. Né? Vocês perceberam que vocês estão confusos? Então vamos de novo. Já brincaram com imã? Sim. Né? Aí... Não é assim? O que tu percebeu com essa mímica idiota? Que quando tá pertinho, atrai forte, e quando tá longe, é fraquinho, né? Então o ímã mostrou pra tua vida, quanto mais distante um corpo está do outro, menos influencia. E quanto mais próximo, mais influencia. Não é isso? A criança sabe disso. Conversa comigo? A criança sabe disso. Então eu vou te perguntar de novo. A galera já sacou que é elevando ao quadrado quando eu falo da distância. E com a história do ímã, se tu ligar uma coisa com outra, tu vai entender. Eu reduzi a distância 8 vezes. O que acontece com a força? Aumenta! Quanto? Tu viu o tempo que eu perdi para te explicar uma coisa idiota? Não podemos ser assim, temos que melhorar na nossa próxima conversa. Se eu aumento a distância 7 vezes, reduz... Muito obrigado, tem que participar. Se tu não fala, teu pai fica magoado contigo, porque tu não está fazendo valer a grana dele. Lembra do teu pai quando tu ficar envergonhado de repetir. Só quem participa da aula aprende. Acredito que estamos conversados. Quando eu modifico as massas, a mesma modificação ocorre na força. Por isso que a gente diz que a força é diretamente proporcional ao produto das massas. Porém, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Tu vê o quão ninja foi Newton. Newton, lendo os pensadores anteriores e analisando o mundo em volta dele, ele teve essa sacada. Claro que a leitura de Kepler, ele leu os livros de Kepler, e aquilo é que abriu a mente dele, na verdade. Ou seja, ele deu a coladinha dele dos anteriores, mas ele teve uma sacada inédita, genial, que revolucionou o mundo. Depois dessa lei publicada e outros estudiosos tendo lido ela e confirmando que o Newton estava certo, eles começaram a entender como é que o sistema solar funcionava.
como é que o mundo rodava e como é que as estrelas se moviam. Então foi uma revolução. Só que não é a aula de hoje. Não, a apostila nem fala disso. É porque eu, para poder introduzir a aula, tinha que te lembrar que o foda é o Newton. Ninja é o Newton. Agora olha o Coulomb. Essa é a parte da apostila. Olha o Coulomb. O Coulomb foi para o laboratório. E o Coulomb queria entender as cargas elétricas. Então ele fez experimentos com cargas elétricas. Óbvio. E o experimento que o Coulomb fez foi relativamente simples de entender. Dá uma olhada no experimento do Sr. Coulomb. Ele pegou cargas elétricas, colocou na bancadinha dele, uma era positiva, ele colocou um dinamômetro amarrado na molinha. Uma outra carga negativa, nós sabemos que os opostos... E outro dinamômetro. O que é um dinamômetro, professor? É o cara que mede força, parabéns, força. E já que os opostos, vai dar para ler a leitura aqui no dinamômetro, né? E vai ser a mesma leitura de lá, porque existe a terceira lei de graduação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Não se esqueçam que ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, tá? Bom, tudo bem, ele foi lá e leu o valor. Belo valor, legal. Só que ele conhecia essa carga, ele conhecia essa outra carga, e ele também conhecia a... Adivinha o que o Coulomb percebeu quando ele dobrou uma das cargas? Tu vê, ele dobrou uma das cargas, olhou ali, o dobro, que legal. Ele foi lá e triplicou a carga. Triplicou. Ele foi lá, dobrou e triplicou. Sextuplicou. Ele ficou arrepiado. Ele viu, cara, já vi isso em algum lugar. Já vi isso em algum lugar. E na hora que ele dobrou a distância, caiu 4, meu Deus, caiu 4 vezes, eu sabia, eu já vi. Meu Deus, descobri a fórmula para calcular a atração ou repulsão entre cargas elétricas. Tomara que ninguém perceba, mas... Deixa eu ver. Né? Pega o livro do Newton que ele leu a porcaria do Newton, ele sabia a lei da atração das massas e só percebeu que a mesma relação matemática que Newton descrevia estava acontecendo na bancada dele. Simplesmente colar a fórmula chamando as massas de carga fica ridículo. E aí, cara, olha que bacana para a galera que acredita num Deus onipresente e onipotente. O mesmo Criador usou a mesma fórmula para diferentes áreas da física, tanto para a atração gravitacional quanto para as cargas elétricas. É a mesma matemática, afinal é o mesmo Criador, certo? Então para quem fica confortável com uma ideia de Deus, também é bacana essa ideia, ó. Mesma fórmula, mesmo raciocínio, áreas bem diferentes do conhecimento, certo? Deixa eu ver se tu entendeu. Se eu diminuir a distância entre duas cargas elétricas 6 vezes, o que acontece com a força? Alívio, aumenta 36 vezes, olha como é simples, certo? É isso mesmo. Só que tem um detalhe, lá era a lei de atração, ou seja, sempre as massas vão se atrair. E nós vimos aqui que os opostos se atraem, mas os iguais... Para que eu não precise me complicar com os sinais, eu vou colocar barrinhas aqui, ó. O que são essas barrinhas? Módulo. Então na hora de fazer o cálculo com a lei de Coulomb, que é o nome dessa fórmula, a gente não vai se preocupar com os sinais, porque a gente sabe que os opostos... Pronto, a gente usa essa noção para saber se atrai ou repele. Falei o nome desse G, alguém lembra o nome do G? Constante gravitacional universal. Esse K é chamada de constante eletrostática. Constante eletrostática. Esse valor para o vácuo, ele é conhecido e muito famoso, fornecido nos vestibulares. O K para o vácuo é 9 vezes 10 na 9. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. 9 vezes 10 na 9 é um número grande ou pequeno? Grande, né? 9 bilhões. Por isso que mesmo cargas elétricas diminutas podem gerar atrações razoáveis, certo? Ao contrário da constante gravitacional universal, que é minúscula. Por isso nós só sentimos atração efetivamente por massas gigantes, enormes. É isso aí. Bacana, hein, cara? Então agora a gente já pode calcular efetivamente a força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas.
e vocês já sabiam, teoricamente, desde o primeiro ano, como fazer o cálculo da atração, ou atração só, né? Entre duas massas. Show de bola! Eu não queria avançar muito mais, porque na verdade, eu nem expliquei tão bonitinho a lei de Coulomb para outra turma. E vocês já podem arriscar, né? Vocês já podem fazer uma continha ou outra. Vou fazer umazinha aqui, só para exemplificar, e tu ficar estimulado a arriscar lá, pegar uma questãozinha de Coulomb e arriscar na apostila. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui duas partículas carregadas, uma com uma carga de 3 vezes 10 na menos 6 Coulomb, e a outra com uma carga de menos 2 vezes 10 na menos 4 Coulomb. E a distância entre essas cargas são 3 metros. A questão ia perguntar: calcule e desenhe o vetor força atuando em cada partícula. Pode falar que eu calculo para ti. No vácuo? Isso, ótima pergunta. Vai ser sempre no vácuo. E no ar é praticamente a mesma coisa. Se o cara falar que é no ar, tu vai continuar usando o mesmo K, o 9 vezes 10 na 9. Tu vai até decorar aquele valor, de tanto que tu vai usar ele. Eu só vi uma vez cair outra coisa que não fosse vácuo. E o cara falava o K da água, nesse caso, era partícula na água e ele falava o K da água. Então não precisa te preocupar que o valor do K sempre será fornecido. F é igual, valor do K, 9 vezes 10 na 9, módulo de uma das cargas, módulo da outra carga. Se tu quiser colocar o menos não tem problema, porque o módulo vai tirar o menos, né? Sobre... Olha por que vai ser 3 no teu vestibular, porque 3 vezes 3 e 9 dividido por 9... corta, é sempre assim no vestibular, não acredita, cara? Quase sempre. É 3. O cara poder cortar e agilizar a vida. É inacreditável, né? Depois fala que o vestibular é difícil. Módulo de menos 2. 2 vezes 3, 6. Por que não foi menos 6? Módulo. Agora, cuidado, esse menos não é alterado pelo módulo, não, hein? Isso aqui não é o sinal do número, tá? Quanto é que é 10 na menos 6 com 10 na menos 4? 10 na menos 10, que com 10 na 9... 10 na menos 1, então a força ficou 0,6 newtons, né? Então, tá bom, 0,6 newtons. Light, né? Mas tens que treinar hoje. Pega uma, tem força, calcula, só para ver o que dá, certo? Muito obrigado pela atenção, a aula está rendendo realmente bem, gostei de ver, estou saindo satisfeito. Fala, querido. Acabamos de falar no diagrama de Van der Waals, né? Acabamos de falar sobre isso também.